Quem foram as 3 piores mulheres da Bíblia? Hoje exploraremos as histórias de mulheres da Bíblia que pecaram e se envolveram em situações complexas como manipulação, traição e até mesmo assassinato. Mas antes, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e deixe o seu like. Esse pequeno gesto é fundamental para continuarmos com os vídeos. Muito bem. Em terceiro lugar, dentre as figuras mencionadas está Herodias, uma das mulheres perversas da Bíblia. Mas quem foi Herodias? A história dessa mulher está ligada a João Batista. Para compreendermos sua atitude considerada atroz, é crucial entender o contexto. Sobre a história de Heródias e João Batista, um profeta carismático que iniciou sua pregação nas áreas próximas ao Rio Jordão, incentivando o arrependimento e denunciando os pecados. Sua mensagem impactante e seu estilo de vida devoto no deserto atraíram uma grande quantidade de seguidores. No entanto, a situação se tornou tensa quando João criticou publicamente o casamento do rei Herodes. Governante da Galileia e Pérea, tinha se separado de sua esposa legítima para se casar com Herodias. O dilema estava no fato de que Herodias também se divorciara recentemente de seu marido, que era Filipe, irmão de Herodes Antipas. Essa união de Herodes Antipas com a ex-esposa de seu próprio irmão não apenas desafiava questões morais, mas também entrava em conflito com as leis judaicas. João Batista, destemidamente, denunciou esse casamento considerado ilícito, apontando as implicações morais dessa ação. Seu discurso inflamado não passou despercebido por Heródias, que se sentiu ofendida e ameaçada por suas palavras e, consequentemente, desejou a morte dele. Apesar disso, Herodes Antipas nutria uma relação de admiração por João Batista. Inicialmente, ele o respeitava como um profeta, mesmo que por vezes ficasse intrigado com suas palavras. Porém, Herodes Antipas sucumbiu às pressões políticas, sociais e à influência de Herodias, decidindo, por fim, ordenar a prisão de João Batista. Mesmo na prisão, João Batista se tornou um símbolo de resistência, mantendo-se firme em seus princípios diante da adversidade. Sua detenção não apenas representa o embate entre o amor-Deus e as ambições humanas, mas também marca um ponto crucial na narrativa. No entanto, para Herodias, a prisão de João não era suficiente. Ela almejava a execução dele. O clímax dessa história ocorre durante um extravagante banquete oferecido por Herodes Antipas. Estrategicamente, Herodias instrui sua filha, frequentemente identificada como Salomé, durante o evento. Salomé, instruída por sua mãe, dança e se exibe diante de Herodes. A dança de Salomé encanta o rei a ponto de Herodes prometer conceder-lhe qualquer pedido. Nesse momento, ela vê a oportunidade ideal e escolhe como prêmio a cabeça de João Batista, apresentada em uma bandeja. Herodes, um homem de palavra e temendo a reação dos convidados, cumpre o pedido. Assim, o conflito de Heródias e João Batista chega ao fim. O profeta corajoso que criticava o casamento de Heródias e Herodes é finalmente executado. Em segundo lugar, entre as figuras femininas consideradas desfavoráveis na Bíblia, está Atalia. A história de Atalia começa nos corredores do poder em Judá. Mas realmente quem foi Atalia? Filha de Jezabel e Acabe, ela tinha uma ascendência profundamente enraizada na instabilidade política e espiritual da época. Seu filho, Joás, governava com bravura. No entanto, cerca de 1 ano depois, tanto Acasias, governante de Judá, quanto Jeorão, líder de Israel, encontraram destinos trágicos nas mãos de Jeú, comandante do exército de Israel. Após a morte de seu filho, nenhum dos descendentes estava em idade para assumir o trono de Judá. Nesse vácuo de poder, Atalia viu uma oportunidade para consolidar ainda mais sua posição.
Ela empreendeu uma manobra ousada, assumindo o controle do trono e desafiando expectativas e tradições estabelecidas. A ambição de Atalia não tinha limites. Ao assumir o poder, ela percebeu a linhagem real de Davi como uma ameaça à sua posição recém-adquirida. A linhagem de Davi possuía uma importância especial na tradição judaica, representando a promessa divina de um Messias descendente de Davi. Atalia, em sua busca pelo poder, empreendeu uma ação drástica e cruel. Ordenou a execução de todos os descendentes da casa de Davi que poderiam representar uma ameaça futura ao seu reinado. Esta tentativa de exterminar a linhagem real envolveu uma série de assassinatos violentos, visando eliminar qualquer concorrência potencial ao seu trono. Assim, Atalia usurpou o trono de Judá. No entanto, sua estratégia brutal foi interrompida por Joiada, o sumo sacerdote, que escondeu Joás, o único descendente sobrevivente de Davi, no templo. Essa ação ousada assegurou a continuidade da linhagem de Davi, apesar dos esforços de Atalia. Tempos depois, quando Joás atingiu a idade apropriada, Joiada planejou coroá-lo como rei. Ele organizou uma cerimônia pública, apresentando Joás como o legítimo descendente de Davi, velando pela continuidade da linhagem real. À medida que a revolta se tornava iminente, Atalia, percebendo a crescente agitação, rasgou suas vestes e gritou: "Traição, traição!" No entanto, o povo, seguindo Joiada e apoiando a restauração legítima da linhagem de Davi, não se deixou enganar pelas alegações de Atalia. A ascensão de Joás ao trono foi um momento crucial. Atalia foi capturada fora do templo e levada ao palácio real, onde foi executada. O relato bíblico no segundo livro de Reis, capítulo 11, versículo 16, registra a morte da rainha Atalia de Judá, encerrando assim seu reinado marcado por intriga e violência. Agora, em primeiro lugar, como a mulher mais cruel da Bíblia, temos a história de Jezabel. Mas é claro que já conhecemos sobre Jezabel, a rainha má, quando passou na Rede Record a novela de Jezabel. Essa mulher foi uma princesa fenícia, casou-se com Acabe, rei de Israel, para consolidar uma aliança política. Seu impacto ultrapassou as fronteiras do casamento. Jezabel, ao se casar com o rei Acabe, introduziu em Israel a adoração ao deus pagão Baal, trazendo consigo a prática da idolatria. Essa união, embora poderosa, foi marcada por uma influência predominantemente negativa que lançou sombras sobre a nação. Ela foi uma forte defensora da adoração a Baal, incentivando a construção de altares e templos dedicados a essa divindade pagã. Sua influência levou à propagação da idolatria, afastando o povo de Israel de sua fé tradicional. Jezabel personificava a corrupção e a manipulação. Além de introduzir a adoração a deuses estrangeiros, também foi responsável por uma brutalidade contra aqueles que se opunham a ela. Ela ordenou a execução de vários profetas de Jeová, eliminando aqueles que resistiam às suas crenças religiosas, incluindo uma intensa perseguição ao profeta Elias. A rainha Jezabel, além de ameaçar a vida de profetas, abusou do poder real para financiar e apoiar centenas de profetas de Baal, utilizando recursos do Estado para promover essa religião estrangeira. Um episódio marcante na Bíblia que ilustra a perversidade de Jezabel é a história de Nabote, um homem justo e dono de uma vinha ao lado do palácio real. Ele recusou-se a vender sua propriedade a Acabe, mesmo quando o rei ofereceu uma compensação justa. O desejo de Acabe pela vinha tornou-se uma obsessão, mas a recusa do homem justo permaneceu inabalável. Aqui entra a perversidade de Jezabel. Ao ver o abatimento de Acabe por não conseguir a vinha, ela elabora um plano malévolo para satisfazer os desejos do rei. Jezabel conspira para incriminar falsamente Nabote.
As acusações contra Nabote envolveram testemunhas mentirosas, convocadas para acusá-lo de blasfêmia contra Deus e o rei. O plano maligno de Jezabel atingiu seu ápice quando Nabote foi condenado e apedrejado até a morte, com base em acusações falsas. A crueldade dessa trama revelou não apenas a perversidade de Jezabel, mas também a corrupção moral que permeava o reinado de Acabe em Israel. A justiça divina não demorou a se manifestar. O profeta Elias confrontou Acabe e Jezabel, anunciando o juízo divino sobre eles pela morte de Nabote. Ele profetizou que a perversidade de Jezabel não passaria despercebida aos olhos de Deus, declarando que os cães lamberiam o sangue dela na cidade de Jezreel. Tempos depois, o fim de Jezabel foi tão dramático quanto sua vida, como narra a Bíblia. Após o falecimento de Acabe, seu filho Jeú assumiu o trono, impulsionado por uma convicção divina. Jeú, determinado, confrontou Jezabel, a rainha, que habilmente tentou persuadi-lo a seu favor. Contudo, conforme profetizado por Elias, a justiça divina manifestou-se. Jezabel foi violentamente atirada de uma janela por um oficial do reino. Assim foi a morte de Jezabel. Cumprindo a profecia, foi devorado por cães. Essas histórias bíblicas destacam o desfecho trágico de Jezabel, Herodias e Atalia e a realização das profecias relacionadas a elas e suas influências sobre o reino de Israel, provando que essas três mulheres profanaram a casa de Deus de alguma forma, destruindo templos, executando profetas de Deus, ou até mesmo usando a casa de Deus para adorar outros deuses. E se você chegou até aqui, deixe seu like. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias bíblicas com grandes lições inspiradoras. Muito obrigado e fique com Deus e até a próxima.